Muito bem, estamos de volta com o Educador Entrevista, recebendo aqui o professor Moraes, professor de Economia Brasileira há 27 anos. Ele é professor da Unifacef e da Faculdade de Direito de Franca. E, logicamente, nós vamos falar de economia, né? Não teria outra explicação a presença dele aqui. Primeiramente, Moraes, obrigado pela sua presença aqui e ter aceito o convite da nossa produção. Boa tarde, Calaré. Boa tarde aos seus ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre esse tão conturbado tema hoje na vida da realidade do brasileiro. Bom, para quem não sabe, né? Explica para a gente o que é economia, porque muita gente pensa que economia é quando a gente só economiza, né? Alguma coisa. Mas, lógico que tem um sentido muito mais amplo, né? E diferenciado. O que é para nós brasileiros economia? Vamos tentar entender tentar explicar de uma forma mais ou menos simples aqui para que todos possam entender. O ser humano, para sobreviver, ele tem que conviver com um dilema muito cruel. Nós temos recursos escassos, difíceis de serem obtidos, e nós temos necessidades que são sempre crescentes, são sempre maiores do que ilimitadas. Então nós temos que conviver com esse dilema. As famílias convivem com esse dilema, as empresas convivem com esse dilema, e os estados, os governos convivem com esse dilema. Ou seja, nós temos recursos que são pequenos, na nossa casa, por exemplo, na nossa família, nós temos recursos que são pequenos, certo? São escassos, são limitados, e nós queremos fazer um monte de coisa com isso. E nós temos que fazer escolhas. Escolhas da melhor forma de usar esses recursos para a gente ter a melhor vida possível, o melhor benefício possível. Nós fazemos isso na nossa casa, com o nosso orçamento, nós fazemos isso nas empresas, tomando decisões, fazendo escolhas de como nós vamos usar aquilo que nós temos para obter aquilo que nós necessitamos. E assim também acontece nos estados, nas nações, nos municípios, nos orçamentos públicos. Nós temos um orçamento e nós temos um monte de necessidade. Necessidades que são enormes e nós temos que fazer escolhas. Então nós fazemos isso e não fazemos aquilo. E o nosso futuro depende de nossas escolhas. Quanto melhor forem nossas escolhas, melhor o resultado que nós vamos obter e melhor a qualidade de vida que nós vamos conseguir lá na frente. O economista é aquele que auxilia as famílias, as empresas e os governos nesse processo de tomar decisões. Nós somos fruto de nossas escolhas. Quanto melhor for nossas escolhas, melhor será o resultado que nós teremos lá na frente. É isso que se ocupa o economista e que não é fácil, não são decisões fáceis de serem tomadas. É por isso que a gente ouve sempre dizer por aí, né, e todo mundo aqui que está nos assistindo deve já ter ouvido também, gastar menos do que aquilo que se arrecada, no caso de uma família. Gastar menos daquele dinheiro que está entrando, fruto de salários, né, para o sustento dessa família. Se gastar mais, você vai ter um déficit. Se gastar menos, pode sobrar dinheiro, que seria o superávit. Isso. Na realidade, isso é um ato de economicidade. Você tem que tomar decisões as melhores possíveis, de preferência as mais racionais possíveis, mas embora nós tenhamos que tomar decisões racionais, nós temos o lado emocional, então nós temos que tomar determinadas decisões que são emocionais. E outra coisa, se nós tivermos a possibilidade de economizar num determinado momento e gastar menos do que a gente tem de receita, isso vai garantir lá na frente um bem-estar melhor. Se você em algum momento gastar mais do que você se dispõe, você tem um déficit e isso, porventura, lhe criar uma dívida, você vai estar comprometendo um momento futuro, que é basicamente o que está acontecendo hoje na economia brasileira. Nós gastamos aí no passado mais do que a gente dispunha e nós comprometemos um momento futuro. Então agora é hora da gente correr atrás daquilo que nós fizemos. E o mesmo ocorre com o nosso orçamento. Muitas vezes as famílias, as empresas se endividam e isso compromete o seu momento futuro. Agora, para uma família dentro de casa é muito mais fácil fazer um controle, né, Moraes? Porque se você já tem mais ou menos tantos
indivíduos dentro de uma família que recebe X. Quer dizer, você já tem um total de quanto vai entrar aquele mês, aquilo ali está garantido. Agora, por exemplo, para uma empresa, talvez seja mais difícil esse controle, para o governo é pior ainda, porque o governo trabalha com previsão orçamentária. Quer dizer, ele está prevendo que vai entrar aquele dinheiro, mas às vezes, sem entrar, ele já gasta antes de entrar, né? Quer dizer, não tem como fazer esse controle, né? De fato, uma família tem como fazer o seu planejamento orçamentário de maneira mais fácil, é uma repetição daquilo que acontece nos meses anteriores. Mas o dilema é o mesmo, ela tem recursos escassos e necessidades ilimitadas, ele sempre quer mais do que aquilo que ele possui, do que aquilo que ele conquistou. Uma empresa, as variáveis são muito maiores, são muito mais variáveis, são muito mais complexos os processos decisórios. E num Estado também é muito maior ainda. E é importante a gente falar o seguinte, todo esse processo de escolha é um processo político. Porque a gente não faz política só na vida partidária, numa organização. Nós fazemos política o tempo todo, nós fazemos política em casa, nós temos que debater com a família, por exemplo, como nós vamos gastar aquilo que nós temos. É um processo político, você tem que convencer o outro. Nós fazemos política num clube, nós fazemos política numa entidade, é tudo um processo político. Como que nós vamos contemporizar aquilo que nós temos para obter aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos. E num estado, num município, num governo federal, esse processo é muito mais complexo. Mas é um processo político, Ninguém decide sozinho, você tem que decidir ouvindo todos, para que a decisão seja uma decisão partilhada, uma decisão em comum. Esse é um processo complicado. E agora principalmente, nós estamos vivendo aí um momento aí onde uma grave crise, nos atolou aí nesse lamaçal, E isso daí agravou muito mais nos últimos anos o problema econômico do país, com certeza, que é uma crise política que teve consequência na economia. Com certeza. E como eu vinha falando, tudo isso é fruto de nossas escolhas. Nós escolhemos, fizemos algumas escolhas no passado, nos últimos anos, e essas escolhas comprometeram a nossa capacidade no período seguinte. Então agora, um dia, a conta chega, e a conta chegou agora. Então agora nós temos que pagar essa conta. Esse processo também foi vivenciado pelas famílias que aí no passado se endividaram muito. Hoje nós temos um índice de inadimplência muito grande nas famílias brasileiras, vão ter que pagar essa conta antes de fazer novos investimentos, antes de fazer novos planos. As empresas também, muitas se endividaram aí no passado, fizeram planos maiores do que a sua capacidade, agora, enquanto não colocar a casa em dia, não vão poder fazer novos investimentos, e a mesma coisa aconteceu no governo federal. Nós vimos um país, por exemplo, que há 4, 5 anos nós tínhamos um superávit primário, mas já era alguma coisa, já era um superávit, que nos permitia fazer algum tipo de investimento, e agora nós estamos, esse ano no Brasil, nós estamos com a previsão de um déficit de 139 bilhões de reais. No ano passado nós tivemos um déficit de 170 bilhões de reais. E no ano que vem nós temos um déficit também planejado em torno de 130 bilhões de reais. Então agora nós temos que antes pagar essa conta, para fazer novos investimentos, e poder colher alguma coisa lá no futuro. Só colhe alguma coisa quem planta. Agora, toda essa crise política, ela causa em todos nós incertezas, um clima de incertezas. E diante desse clima de incertezas, você arrisca muita coisa, mas tem uma coisa que nós temos uma certa aversão de arriscar, é o dinheiro. Então, as empresas, as famílias, se sentem temerosas em arriscar, em fazer um investimento, fazer um planejamento, tomar algumas decisões agora, porque tem incertezas em relação ao futuro. E diante de uma incerteza, todo mundo prefere a cautela.
né? E se ninguém consumir, se ninguém investir, dificilmente a economia vai sair desse período recessivo que nós passamos. Então, de uma forma ou de outra, a crise política, né, ela contamina todo o nosso ambiente, cria um clima de incerteza e isso é bastante ruim para a nossa economia, para a economia de todos nós. E a gente falava, né, que foi divulgado hoje aí que a prévia da inflação teve a menor variação. Teve uma queda aí de 0,18% e em junho foi de 0,16%. Logicamente o governo tem aí essas prévias, faz a previsão anual, previsão até o final do período, que é o final do ano, e às vezes essa meta é atingida, às vezes não é atingida. Moraes, o que é a inflação e o que é a deflação? E o que essas pequenas quedas podem influenciar no final? Bom, primeira coisa, a inflação ocorre quando você tem um descontrole na nossa economia, né? Então, na realidade, os preços deveriam permanecer sempre estáveis, certo? Então, quando você tem alguma elevação muito grande nos preços, alguma coisa aconteceu, um fenômeno, tem várias causas da inflação, de descontrole na nossa economia. Quem viveu o período antes de 94, eu li isso nos livros, sabe o quanto que isso causa de mal numa economia. Então, as maquininhas todo dia, né, no supermercado. Era terrível. Nós chegamos a ter inflação de 83% ao mês. Era uma loucura. Então, sabe o quanto isso é desastroso para uma economia. Então, nós devemos ter uma economia baixa. De 94 em diante, nós conseguimos estabilizar a nossa inflação, ter uma inflação relativamente comportada, em torno de 5%, 6% ao ano, que para o Brasil é até um nível que nos deixa confortável, mas no mundo inteiro já seria um nível inflacionário elevado. Mas, em todo caso, nós convivíamos com uma inflação em torno de 6% ao ano. Em 2013, 2014, isso perdeu também o controle. Por conta de problemas econômicos, essa inflação chegou até 11%. E aí, quando a inflação cresce, nós temos que debelar a inflação antes que ela vire um monstro, um dragão, como nós apelidávamos isso antigamente, e isso corroa o poder de compra das pessoas. A inflação deteriora o poder de compra das pessoas. Então, o Brasil, o governo, adotou uma série de medidas para combater a inflação. Nós tivemos um resultado com isso. A inflação, nós conseguimos debelar ela, mas nós debelamos ela às custas do quê? Às custas de uma política monetária muito austera, às custas de uma recessão, às custas de muito desemprego. Então, foi um custo muito alto para se debelar a inflação, mas era necessário debelar essa inflação. E nós conseguimos um sucesso em debelar a inflação. A inflação que chegou a quase 11% no Brasil, esse ano deve fechar em torno de 3,5%, que é um nível bastante confortável. Nós tivemos, inclusive, no mês passado, isso aconteceu esporadicamente, fazia 11 anos que não acontecia, nós tivemos um mês que os preços, além de não subirem, baixaram em relação ao mês anterior. Foi muito residual, muito pequeno, mas nós tivemos esse fôlego. Então, hoje, nós conseguimos debelar a inflação, às custas, repito, de muito sacrifício de toda a população brasileira. Debelamos a inflação. E isso vai permitir, a partir de agora, que nós passemos a adotar medidas econômicas que estimulem o crescimento econômico. Então, isso nos permite redução da taxa de juros, inclusive semana que vem acho que nós teremos reunião do Copom e a taxa de juros vai diminuir mais um pouco, e isso vai dar um alívio para o crédito, vai um alívio para o crédito, e isso pode certamente estimular mais consumo, mais investimento e mais crescimento econômico, que tanto nós precisamos. Então, isso vai dar um estímulo. Então, foi muito positivo a gente conseguir debelar a inflação. E é muito importante que o governo fique sempre vigilante com relação aos índices inflacionários e não permita que ele saia do controle. Mas
Por quê? Porque sair do controle ocorre o que aconteceu. Nós vamos ter que novamente tomar medidas recessivas, segurar o crédito, aumentar a taxa de juros, arrochar a economia para debelar a inflação, para que ela não venha se tornar um problema mais sério. Então, nós resolvemos um problema, debelamos a inflação. A expectativa desse mês é uma inflação baixa, a expectativa para esse ano continua sendo uma inflação bastante baixa, a meta inflacionária para o ano que vem é uma meta baixa e perfeitamente possível de ser atingida, perfeitamente de ser atingida, e é bom que assim seja, que a gente não perca de vista o controle da inflação. Foi tão difícil a gente conquistar essa estabilidade de preços, agora precisamos de manter. E, a partir de agora, assegurada a estabilidade de preço, agora vem o outro desafio, recuperar o crescimento econômico. Este, bastante difícil. Bom, aí para recuperar esse crescimento econômico, foi votado recentemente agora pelo Senado, pelo Congresso, a reforma trabalhista. Tudo bem. O governo disse que era para aumentar aí a empregabilidade, enfim, para melhorar também esse crescimento do país. Fala-se na reforma previdenciária também. Mas você não acredita que para melhorar esse quadro econômico do país, a primeira reforma que deveria ser feita seria a reforma tributária? Tirar essa carga de impostos do empresariado brasileiro? Para que ele pudesse produzir mais, dar mais emprego? Olha, então vamos tentar falar separar as coisas. Primeiro, com relação à reforma tributária, essa é extremamente necessária, mas não tenham ilusão de que a reforma tributária viria, ou possa vir para redução de impostos. O que nós precisamos é fazer uma reforma tributária que promova uma justiça tributária melhor, que tribute mais o ganho, mais a especulação, mais o rendimento do que tribute impostos, ou seja, nós temos de ter um sistema tributário mais justo, mais bem distribuído, que a conta seja paga de forma mais igualitária, que não penalize tanto aquele que tem menor poder aquisitivo, que infelizmente não é o que acontece com a carga tributária brasileira, que é muito complexa, que ela é extremamente burocrática e penaliza demais o setor produtivo. Então, nós precisamos sim fazer uma reforma tributária, mas eu venho falando isso há 27 anos como professor, eu sou muito cético em relação a conseguir a reforma tributária, porque o governo quer fazer uma reforma tributária para arrecadar mais, e nós queremos uma reforma tributária para pagar menos. Então é muito difícil chegar num acordo, existem muitos interesses envolvidos, é muito difícil essa reforma tributária. Acredito que nós venhamos até conseguir algum remendo, algum acerto, alguma melhoria nisso daí. Tem que ser um processo bastante demorado e muito discutido com a sociedade. Mas, sem dúvida alguma, a reforma tributária ela é muito necessária. Mas não tenhamos ilusão de que a reforma tributária viria para diminuir a carga tributária no Brasil. Não tenhamos a ilusão. Porque o governo não quer perder também, né? Logicamente, ele quer ganhar cada vez mais. E outra, não é só o governo querendo, nós precisamos dos impostos, muito embora ninguém goste de pagar impostos, mas todos nós queremos uma qualidade do serviço público de qualidade. Então, se nós queremos um serviço público de qualidade, nós temos que estar dispostos a pagar um imposto, certo? Só que esse imposto tem que ser justo. Muitas vezes, muitos economistas até falam assim, a carga tributária brasileira é muito alta, tal, né? Então, comparar só isso daí é uma comparação muito pobre. Se você quer uma carga tributária muito baixa, mude para o Paraguai. Lá a carga tributária é muito baixa. Mas lá o Estado não faz nada, é tudo muito ruim o serviço público, não tem nem segurança, a qualidade do serviço público é muito ruim. Eu quero um serviço público igual ao da Suíça. Então mude para a Suíça, lá a carga tributária é 51%. Ou seja, se você quer um serviço público de qualidade, você tem também que estar disposto a pagar mais por isso. E você paga isso na forma de impostos.
Isso não quer dizer que a nossa carga tributária, que hoje está em torno de 34%, seja adequada, que o nosso sistema tributário seja adequado. Não, muito pelo contrário, está tudo errado aqui no Brasil. Nós cobramos mal, certo? Nós gerimos mal esse recurso e nós gastamos mal esse recurso. Nós fazemos tudo errado. Nós precisamos de melhorar tudo isso daí. Fazer um sistema mais justo, que cobre de maneira mais adequada, que promova justiça tributária, principalmente com aquele que ganha menos. Nós temos de gerir melhor esse recurso, com menos corrupção, um sistema mais inteligente, mais adequado, e nós precisamos de, na hora de gastar esse dinheiro, ter prioridades melhores, que infelizmente as prioridades brasileiras na hora de gastar os seus impostos também não são as mais nobres que a gente poderia desejar. Isso sem contar, os caminhos obscuros, os desvios. Sem contar os desvios e tudo mais, que isso não é um problema político, isso é um problema de polícia. Isso é um problema mais sério ainda. Mas que infelizmente interfere na economia. Porque é o nosso dinheiro que está indo embora pro ralo, Agora, todo esse processo, claro, volta àquilo que eu falei, é um processo político, é um processo de fazer escolhas. Infelizmente, muitos se incomodam, todos nós nos indignamos com essa corrupção, mas o brasileiro, de uma forma ou de outra, é muito conivente, sempre foi muito conivente e muito pouco cobrou em relação ao combate à corrupção. Hoje nós estamos cobrando, às vezes saímos às ruas, combatemos tudo, mas durante muito e muito tempo, nós ainda tínhamos aquela filosofia que muita gente tinha, ele rouba, mas faz. O brasileiro, de certa forma, é muito pouco vigilante com relação a esse combate, a essa cobrança de nossos políticos com relação ao melhor uso do dinheiro público. Porque geralmente a gente sai às ruas somente quando acontece alguma coisa como vem acontecendo ultimamente, Fora Temer, fora Dilma, mas quer dizer, isso é verdade, teria que estar nas ruas todos os dias, cobrando onde está meu dinheiro, No processo político, no processo decisório, no processo de escolha política de nossos governantes, porque hoje nós estamos todos indignados com relação a tudo isso que está acontecendo na política, todos os políticos quase que processados, fazendo parte de denúncias aí e tudo mais. Mas no ano que vem nós vamos ter eleição. Eu quero ver se todo brasileiro vai extirpar isso da nossa política. Infelizmente, a gente tem a sensação de que muitos deles voltarão. Então, a culpa não é só do político, a culpa é de nós todos, que somos muito poucos vigilantes com relação ao processo de escolha, e não é só no processo de escolha, porque a política, nós exercemos política, não é só depositando o voto na urna, depositou, nossa obrigação política está contemplada. Não, nossa obrigação política vai o tempo todo acompanhando, vigilando, cobrando, pedindo explicação, durante todos os 4 anos, e não só no momento de depositar o voto na urna. Porque geralmente, se você perguntar para a maioria dos brasileiros hoje, aqui em Batatais, qual foi o deputado ou senador que você votou na última eleição, acho que 99% não lembra. Sequer vão lembrar quem votou, sequer lembra o nome do governador, do vice-governador, do vice-presidente. Quer dizer, é um processo que, infelizmente, faz parte da cultura, do processo educacional brasileiro, que não tenhamos ilusão de que isso vai se alterar tão rapidamente. É um processo político, é um processo de um país novo que está ainda engatinhando nesse processo político. Eu falo que o Brasil, de uma forma ou de outra, muito embora tenha 500 anos, nós somos uma sociedade relativamente nova, uma nação bastante nova. O que era o Brasil até a década de 30, década de 40? Nós não éramos nada. Então, nós estamos num processo. Eu sou bastante otimista, muito embora a gente se decepcione muito com tudo isso que aconteça, eu sou muito otimista com relação ao futuro do Brasil ainda. É um país novo, e que nós estamos engatinhando nesse processo político.
Se for ver, a nossa democracia no Brasil, ela é pós-88, pós a nossa Constituição. Então eu falo o seguinte, nós estamos naquela fase seguinte, nós nascemos recentemente, estamos agora na fase da adolescência, na fase de que ninguém tem um rumo muito certo, é tudo meio doido o processo, ninguém sabe um caminho. Mas nós vamos chegar a um processo de amadurecimento. Nós tivemos um processo de crescimento, de nascimento, crescimento, agora estamos num processo de adolescência, vamos criar juízo e vamos ter amadurecer, e vamos amadurecer, se Deus quiser. Na pergunta anterior, Moraes, eu citei, sobre as reformas, entre elas essa trabalhista que foi aprovada e que ainda está sendo bastante contestada, O governo disse que seria para melhorar a empregabilidade do brasileiro, para fazer aí com que houvesse uma maior oferta de emprego. E já a cena aí também, já está tramitando uma reforma previdenciária, que provavelmente não vai sair tão logo agora, enquanto você resolver o problema político do país, Isso daí também melhoraria essa reforma trabalhista que já está aprovada. Vai contribuir em quê para essa melhora da economia? Bom, então primeiro vamos tentar ficar claro uma coisa. Se a gente quer um país diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Se nós continuar fazendo sempre as mesmas coisas, nós nunca vamos mudar essa nossa realidade. Certamente nós precisamos de fazer uma série de reformas no nosso país. Nós vamos fazer uma reforma política, nós precisamos de fazer, como nós falamos no bloco anterior, uma reforma tributária, nós precisamos de fazer uma reforma trabalhista, nós precisamos de fazer uma reforma previdenciária, Código Civil. Nós vamos fazer uma série de reformas no país, reforma administrativa, várias reformas. E precisamos estar dispostos a comprar essa briga, porque não é fácil. Toda reforma, ela vai agradar alguns e vai desagradar a outros, mas elas são necessárias, Elas são necessárias. Bom, se nós queremos um país diferente, nós precisamos dessas reformas. Sem dúvida alguma, nós precisamos de fazer essa reforma trabalhista, precisamos de fazer a reforma previdenciária, até mesmo porque as pessoas estão vivendo mais, certo? Tem que se aposentar também e ter a garantia de que vão receber isso. Nós temos um déficit muito grande. Mas foi feito coisa errada lá no passado, foi feito benefícios, isso e aquilo. Você não consegue voltar à fita, Então nós temos que partir de agora em diante, certo? Bom, então nós precisamos dessa reforma. O que isso não quer dizer que essa reforma que foi apresentada como reforma previdenciária seja a melhor possível, que seja essa a solução, mas que nós precisamos de reformar um sistema, uma legislação que foi criada num país em 1943, quando nós tínhamos uma economia totalmente diferente de hoje, quando as relações capital-trabalho eram bastante distintas, como as relações produtivas eram muito diferentes de hoje, não é concebível que aquela legislação seja atual até nos dias de hoje. Precisamos de fazer adequações, porque a lei ela deve acompanhar os usos, os costumes, a evolução de uma sociedade. Então ela tem que acompanhar isso. Isso não quer dizer que essa reforma aí seja melhor. Mas mesmo que ela é aprovada, mesmo que depois venha uma reforma da reforma, É lógico, as leis estão em constante mutação. Então nós fazemos uma legislação, se isso não for adequado, nós temos que estar dispostos a readequar, a melhorar. Se aquilo não apresentou resultado satisfatório ou apresentou um resultado pior, do que aquele desejava, nós temos que rever isso, nós temos que estar dispostos a sentar e a discutir uma questão, porque não é possível, no caso da reforma trabalhista, que o Brasil tenha uma grande parcela da população na informalidade, ou seja, fora da forma, fora da regra, e que nós tenhamos um conflito trabalhista tão grande hoje que vai desembocar na Justiça do Trabalho. Então, nós precisamos estar sempre dispostos a sentar e a discutir um mundo melhor, um Brasil melhor, uma relação capital-trabalho melhor. A mesma coisa, nós precisamos estar dispostos a discutir a questão previdenciária. As pessoas estão vivendo mais, certo? O nosso sistema está apresentando um déficit,
Nós precisamos de fazer reformas. Isso também não quer dizer que é essa a reforma que está aí, que seja a reforma adequada. Que seja a reforma adequada. Até acredito que tem muitos pontos nela que precisam de ser melhor debatidos. Outra coisa, vai ter ônus essas reformas? Vai ter ônus. E esse ônus tem que ser bem dividido. O ônus não pode ficar só com um setor, só com outro setor. O ônus não pode recair só a um determinado grupo de trabalhadores. O ônus tem que ser dividido da melhor maneira possível. Então, nós temos que estar dispostos a sentar, a discutir. Uma coisa que eu não concordo, que eu estou ouvindo muito, esse discurso governamental de que as reformas serão solução para todos os nossos problemas. Não, as reformas fazem parte de uma grande discussão, e essa discussão se chama discutir um país, discutir a nossa economia, discutir a nossa política, discutir o nosso Brasil. Então, nós temos que estar dispostos a fazer essa grande discussão. Muitos questionam se esse governo que está aí tem a legitimidade para fazer essa discussão, para levar a cabo essa discussão. Até acredito que ele não tenha essa legitimidade para levar a cabo essa discussão. Mas escuta, nós vamos ficar esperando eternamente essa discussão? Outra coisa que a gente precisa de torcer para não cair novamente numa velha armadilha, aquela armadilha do populismo. No ano que vem nós vamos ter eleições, beleza. E aí esse governo vai ter condições de levar à frente essas reformas. Perfeito. Agora imagine o seguinte, ano que vem nós vamos ter eleições. Certamente vão ser perguntados aos candidatos a presidente da República. Como que você vai conduzir essa questão da reforma previdenciária? Se o governante agir com sinceridade, ele tem que falar, nós vamos ter que fazer a reforma. E nós vamos ter que cortar, aumentar o prazo, aumentar o tempo de contribuição. Nós temos que fazer um monte de maldades. Será que ele seria eleito? Será que a população terá amadurecimento para discutir, esse está falando com seriedade, é nesse que eu vou votar? Ou a população, o povo vai votar naquele que fala, não, eu vou até diminuir o tempo, Lógico, entendeu? O populismo no Brasil. Então, nós precisamos de não nos deixar cair nessa armadilha. O Brasil tem jeito, o Brasil tem solução. Mas é preciso, e tem gente séria também, né? É preciso agir com seriedade, com responsabilidade diante de todo esse processo. E não podemos postergar muito, porque se essa reforma previdenciária tivesse sido feita há 10, 15 anos atrás, ela talvez tivesse sido menos dolorosa do que ela está tendo que ser hoje. E talvez nós tivéssemos resolvido um problema, ou o problema não estaria tão grave como está hoje. Então, jogar esse discurso de que a reforma trabalhista vai resolver todas as nossas questões é muita ilusão, certo? Ela vai mudar um pouco as relações, ela vai mudar um pouco as relações capital-trabalho. Para alguns isso vai melhorar. A gente quer torcer que isso, a gente espera que isso possa aumentar o nível de formalização, possa diminuir os conflitos. A gente quer esperar isso. E se não acontecer isso, nós temos que estar dispostos a sentar novamente e rediscutir. Agora, jogar isso como sendo a grande solução para todos os nossos problemas, não. Nossos problemas são maiores do que uma única questão. O Rinaldo mandou uma pergunta aqui. Obrigado, Rinaldo, pela participação. Até eu ia fazer essa pergunta na sequência, coincidiu. Não estou copiando a dele não, mas vamos passar a dele aqui. Ele quer saber se não seria melhor a reforma política, onde eles têm muitos privilégios, a uma reforma trabalhista, onde só prejudica os funcionários devido à crise do trabalho. Rinaldo, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, a reforma política ela é urgente, ela é necessária. Mas também nada adianta a gente mudar o sistema político
né, se a população brasileira não se politizar suficientemente para fazer escolhas melhor, para cobrar melhor dos seus políticos. Senão não vai adiantar nada. Você muda o sistema proporcional para majoritário, para distrital, mas não muda muita coisa, né? Nós temos várias questões políticas para serem discutidas. Infelizmente, a reforma política, ela tem que ser votada até setembro desse ano, para poder valer para as eleições de outubro do ano que vem, ou seja, tem que ser decidido um ano antes. Nós estamos com o calendário relativamente curto. Acredito que nós vamos ter pequenas alterações, principalmente com relação à questão do financiamento, né, que já foi alterado na última eleição, com relação a coligações nas eleições proporcionais, que vão ser eliminadas, mas nós não teremos grandes, não se deve esperar grandes reformas já para a próxima eleição. Mas isso também não desmerece a preocupação de estar sempre melhorando a nossa legislação eleitoral, né, o nosso sistema político. Nós temos uma crise que não é só aqui no Brasil, uma crise que é mundial, que é o sistema representativo. Nós não nos sentimos representados pelos nossos políticos. No Brasil essa crise é mais séria. Mas agora, Reinaldo, não vamos ter a ilusão de que isso vá resolver o problema político no brasileiro, enquanto não houver um amadurecimento de toda a sociedade, de toda a população. Às vezes a gente compara muito a questão brasileira, né? O deputado, o parlamentar no Brasil tem muito privilégio, tem isso, tem aquilo, tem... E às vezes a gente compara com alguns outros países que também não devemos comparar. Mas a gente compara um país como o Brasil com um país como a Inglaterra, uma Bélgica, uma Holanda, isso e aquilo, tal, que é isso, que é aquilo, tal. Só que a gente se esquece que é um país que tem uma cultura de mais de 1000 anos, tem um processo político há mais de 400, 500 anos acontecendo, são países altamente politizados, uma população pequena, né? É muito diferente, não dá para a gente também comparar, né? Tinha um professor meu que falava o seguinte: na Bélgica dá para você fazer eleição de bicicleta. País pequeno, você vai daqui para lá. Aqui no Brasil tudo é muito distante, tudo é muito caro, entendeu? Hoje em dia, quem vai pagar o custo disso? Quem vai pagar o custo da democracia no Brasil? Então, tudo isso demanda muito. Nós queremos o político em Brasília, certo? Trabalhando, né? Só que nós queremos ele aqui na base também. E de lá, do Rio Grande do Sul até em Brasília, só se vai de avião, entendeu? Então, tudo isso tem um custo alto e que a gente também tem que ponderar. Existe muita mordomia, existe muita coisa errada, não estou defendendo o político, o nosso sistema. Precisamos dessa reforma, precisamos de melhorar isso daí, e não é só agora, precisamos de fazer reformas constantes. Nós temos que estar sempre dispostos a discutir um futuro melhor, estarmos dispostos a fazer alterações, sem tabus, certo? E sem falsas ilusões. Infelizmente, muitas vezes a gente deixa por comodismo, de debater uma questão, de discutir, de fazer uma alteração, e muitas vezes a gente se rende às promessas populistas de que desse jeito vai ficar melhor e papapá, e isso prejudica ou compromete o nosso futuro. Agora, não tenhamos ilusão de que só a reforma política, enquanto a população brasileira não se politizar, vai resolver. Nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Bem, professor, o presidente da Câmara Federal disse ontem à noite que o aumento de impostos é a única alternativa para fechar as contas do país. Você, como empresário também, além de professor, esse é o caminho? Bom, primeiro vamos ao discurso dele. Talvez nesse momento
uma das únicas soluções para fechar as contas deste ano seja o aumento de impostos. Né? Agora, vamos ter claro o seguinte, inevitavelmente nós vamos ter que discutir no país, nós vamos ter que aumentar alguns impostos. Inevitavelmente, isso não sou eu que estou falando, nós vamos ter que aumentar em algum momento alguns impostos com relação à contribuição previdenciária. Se nós queremos também aposentar e nós precisamos fazer a reforma previdenciária, mas nós precisamos também de ter aposentadoria que de certa forma garanta uma vida digna para o aposentado. Então nós vamos ter que estar dispostos a discutir em algum momento algum aumento de contribuição, né? E nós temos que discutir isso em toda a nossa sociedade. O Brasil saiu de uma carga tributária na década de 80 de em torno de 28% do PIB, né? Uma carga tributária bruta, né? Nós chegamos a ter uma carga tributária em torno de 36%, 37% no Brasil, em 2010, 2011. E hoje a nossa carga tributária, por conta de algumas desonerações, certo? Ela diminuiu. Até mesmo também por conta da crise econômica, a nossa carga tributária está hoje em torno de 33%, não chega a 34%. Então nós vamos ter que em algum momento discutir algum aumento de impostos. Isso não sei se é esse o melhor imposto para se aumentar, até acredito que talvez em algum momento não seja, mas nós vamos ter que na sociedade brasileira em algum momento discutir algum aumento de impostos. Porque também não adianta muito a gente pagar impostos baixos e ter uma qualidade de serviço público muito inadequada. Eu acho muito difícil para um governante, para um governo que está desperdiçando com um monte de coisa mal desperdiçada, né? Você liga a televisão, fica o tempo todo, desperdício aqui, desperdício nessa obra, desperdício aqui, desperdício ali, e depois esse mesmo governo vem falar em aumento de impostos. Eu acho que primeiro nós temos que acabar com esses ralos. Aí sim, ele tem autoridade para discutir com a população e pedir que a população esteja disposta a pagar um imposto um pouco maior. Senão fica muito complicado. Mas nós vamos sim ter que discutir algum aumento de impostos aqui no Brasil. E não adianta, é igual aquela história, a gente pagar um imposto baixo e ter uma qualidade de serviço também ruim. Não adianta, inclusive aqui no município aqui de Batatais, aqui eu discuti muito isso e fui muitas vezes mal visto aqui enquanto vereador nos últimos 4 anos, porque eu defendia que nós precisamos de maneira justa, cobrando principalmente de quem tem maior capacidade de pagamento. Não é cobrando daquele que tem uma única casa, de um único imóvel, que consuma pequeno. Tem muita grande contribuinte, tem muita gente aqui, inclusive na nossa cidade, que certamente poderia pagar impostos um pouco maiores, e com isso nós temos uma qualidade do serviço público melhor, ter uma cidade melhor. Porque não adianta nada você passar num buraco, xingar, certo? Que aquilo está deteriorado e tudo mais, mas não está disposto a pagar um IPTU um pouco maior, certo? De fazer, dar a sua contribuição. Ou então a ficar inadimplente, sem pagar os impostos. Porque sabe que amanhã depois tem um refis, tem uma isenção e tudo mais. Então, em algum momento, nós vamos ter que amadurecer. A sociedade tem que amadurecer para discutir essa questão dos impostos, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Nós estamos de amadurecer para discutir isso. Mas essa discussão, ela só pode vir, só vai ser legítima no momento que a gente perceber que a máquina pública está sendo gerida com eficiência, sem ralo, sem corrupção, sem desperdício. Porque enquanto isso, certo, vai fazer que o governo faça o seu dever de casa antes de vir aqui discutir com a gente aumento de impostos. Porque o exemplo tem que vir de cima. Se não o exemplo é negativo de lá, nós aqui embaixo também vamos seguir o mesmo exemplo, né? Ou seja, por que você vem pedir para mim pagar mais impostos? Para quê?
para o político sair com esse dinheiro, como diz o outro, dentro da cueca, né? Ou seja, utilizar esse dinheiro para fins que não são públicos, ou seja, não venha pedir o meu sacrifício nesse sentido, né? Mas se isso não acontecer, se for para uma causa nobre, se for para realmente melhorar a qualidade do serviço público, né, a gente tem que, não digo pagar o imposto alto e radiante, estou pagando imposto, né? Isso seria um ato quase que de internação, né? Mas saber que o seu imposto está sendo bem utilizado e que você está recebendo o relativo, aquilo que você pagou na forma de serviço público, né? Então aí não seria nada de anormal e nós temos que amadurecer para um dia fazer essa discussão. O pessoal também às vezes fica perguntando, Moraes, né? Houve tantas notícias, né, negativas, positivas, e muito se fala em PIB, em recessão. PIB é o Produto Interno Bruto, né? O que isso tem a ver com recessão? Então vamos tentar entender. PIB, Produto Interno Bruto, é tudo que o Brasil produz num determinado ano, num determinado período. É dessa produção, certo, que vai ser distribuída, dividida entre todos os brasileiros. É isso que nós temos para nosso bem-estar, para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Então nós vamos consumir aquilo que nós produzimos. Se nós produzirmos mais, com essa mesma quantidade de pessoas, né, de trabalhadores, com essa mesma população, né, nós vamos ter uma vida melhor. A gente fala, por exemplo, uma Alemanha. Uma Alemanha tem uma produção, o país Alemanha tem uma produção que é 2,5 vezes maior do que a produção brasileira. Só aí você já percebe, 2 vezes maior do que a nossa, 2,5 vezes maior do que a nossa. E eles têm uma população de 80 milhões de habitantes. Nós temos uma população que está chegando em 210 milhões. Ou seja, eles têm, além de uma produção maior, uma população menor. Então, tudo aquilo, muito que eles produziram, vai ser dividido por poucos. Então, todo mundo vai ter um bem-estar bom, vai poder ter empregos bons, vai ter carros bons, vai ter um bem-estar bom, vai poder ter um nível de consumo bom, uma habitação melhor, um nível de bem-estar melhor. Então, o nosso grande desafio é fazer a economia crescer com essa mesma população. Eu falo para os meus alunos, é como se fosse uma pizza. De repente, você tem uma pizza e sentam à mesa todos os brasileiros. Então, você tem uma pizza. Infelizmente, essa pizza, até a década de 80, ela vinha crescendo e a população também crescia bastante, mas a pizza crescia mais do que a população. De 1980 para cá, faz 37 anos, a economia brasileira tem andado meio de lado. Então, a pizza cresce há alguns anos, mas a população cresce também bastante. Aí, ao invés de você dividir a pizza em 4, você tem que dividir em 8. Né? Entendeu? Então, às vezes, a pizza diminui. Então, o que nós enfrentamos, ou um bolo, pizza ou um bolo. O que está acontecendo com a economia brasileira é o seguinte, até 2010, 2011, 2012, nós estávamos sentindo um grande bem-estar na população brasileira, que a pizza vinha crescendo e a população não crescia na mesma proporção. Hoje nós temos o inverso. Essa produção está diminuindo, diminuiu em 2015, diminuiu em 2016, e nesse ano ela deve crescer em torno de as previsões são de 0,3 a 0,5, quer dizer, se crescer esse ano vai crescer muito pouco também. Só que a população brasileira hoje, ela cresce em torno de 1,6, 1,7 ao ano. Então a população que está sentando nessa mesa é muito maior. Então todos vão ter que comer um pouquinho menos. Então, todos vão piorar a qualidade de vida. Então, o grande desafio é aumentar a nossa produção. E muita coisa pode ser feita e deve ser feita para melhorar essa produção. A reforma trabalhista pode melhorar o ambiente empresarial, certo? Um sistema tributário mais justo pode melhorar o sistema
de impostos, né, e contribuir para que a empresa tenha um dinamismo melhor. Então, uma série de coisas podem ser feitas para que a gente possa melhorar ou fazer essa economia crescer. A previsão para o ano que vem também é de um crescimento relativamente baixo. E esse crescimento baixo, né, do ano que vem é previsto também pelo seguinte, né, porque para nós termos um crescimento elevado nos anos seguintes, é necessário que a gente aumente o nível de investimento. Ou seja, se ninguém plantar agora, ninguém vai colher no futuro. Até isso eu queria te perguntar o seguinte, eu tenho uma notícia aqui que a Fundação Getúlio Vargas disse que a confiança na indústria sobe 1,2 pontos agora no mês de julho. E você, empresário, tem indústria também junto com sua família, e eu vejo muitas reportagens sobre agronegócio, agricultura, e também a agricultura, o agronegócio tem aumentado bastante. Isso graças ao esforço, né, dos agricultores, pecuaristas, de quem trabalha com agronegócio. E também dos empresários que trabalham na indústria. Quer dizer que eles, independente do que o governo está pensando ou está fazendo, eles estão acreditando no setor. E é isso que vem segurando essa inflação no patamar que nós temos hoje aí também? Não, veja bem, essa questão não deve ser misturado muito com inflação. Vamos falar do nível de confiança e do nível de investimento. Primeiramente, nós ouvimos que o nível de confiança aumentou 1,2%, aumentou em alguns meses, assim como caiu em alguns outros meses, mas o nível de confiança, certo, do empresário ainda é muito baixo, certo? E vem baixo faz vários anos. Então, dele ter aumentado um pouquinho, certo? Não vai resolver, nós ainda estamos num nível muito baixo. O nível de confiança, né, que a gente possa retomar o crescimento econômico, aumentar os investimentos, ainda é muito baixo. E nós precisamos disso, de ampliar o nível de investimento. Esse investimento na economia brasileira hoje está em torno de 18%, 17%, 18% do PIB, certo? Essa taxa de investimento na economia brasileira, até a década de 80, quando o Brasil crescia bastante, era 25% do PIB. A China investe 35%. Então, com certeza, aquele que investiu mais vai ter um resultado melhor lá na frente. Nós estamos investindo pouco, nós vamos ter um resultado pequeno lá na frente. Hoje, eles falam que nós precisaríamos aumentar o nível de investimento da economia brasileira de 17%, 18% para pelo menos 22%, 23% do PIB. Passar dos 2 dígitos. Passar dos 20%. E está muito difícil a gente conseguir isso. Quando a gente fala investimento, esse investimento pode ser tanto público quanto privado. Ou seja, o Estado precisa de investir mais também. Esses 17%, 18% é a soma de investimento público mais investimento privado. O investimento público hoje no Brasil está muito comprometido, até mesmo por conta do déficit público. Então, hoje o governo está investindo muito pouco, está investindo pouco em estradas, rodovias, ferrovias, habitação, saneamento, o Estado está investindo muito pouco. E a iniciativa privada, por conta dessa taxa de juros alta, por conta dessa crise política de confiança muito alta, né? A iniciativa privada também está investindo pouco. Está com medo, né? Então está com muito receio. Então, enquanto nós tivermos investimentos pequenos, tanto público quanto privado, não podemos esperar um crescimento elevado no ano que vem. Então, o ano que vem nós também teremos um crescimento melhor, nós vamos ter um crescimento melhor do que esse ano, mas também um crescimento baixo, um crescimento que não vai permitir que essa pizza cresça suficientemente, bastante, a ponto de satisfazer as necessidades de toda a população. Outra coisa muito importante da gente comentar aqui, Clara, que é a questão seguinte: nesse processo de encolhimento da produção nacional, de encolhimento do PIB, nós temos uma coisa muito grave que aconteceu com consequências sociais dramáticas, que
para uma produção menor, você não precisa de tantos trabalhadores. É onde está essa mais de 13 milhões aí. Quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, esse desemprego é fruto de tudo isso. Esse encolhimento o encolhimento da economia. Então, é desemprego. E o desemprego traz consequências sociais dramáticas, traz consequências para as famílias, traz consequências terríveis. Inclusive, pode aumentar a informalidade, né? Aumenta a informalidade, causa problemas de toda a espécie. Eu fico imaginando o drama de um pai de família que perde o emprego diante desse quadro. Nós estamos comemorando aí com uma certa euforia, o fato do desemprego não ter aumentado nesses últimos 2 meses. Inclusive, no mês passado, parece que nós geramos no Brasil em torno de 70 mil empregos formais. Ora, 70 mil empregos. Perto de 13 milhões? Perto de 13 milhões, 70 mil empregos. Num ano, a gente geraria 1 milhão de empregos, na melhor das hipóteses. E se a gente continuar nesse mesmo nível, 1 milhão de novos empregos, perto de uma economia que tem 14 milhões de desempregados e perto de uma economia que todo ano, certo, por conta do crescimento populacional, gera mais 1 milhão de novos empregos, não resolve nada a nossa situação. Quer dizer, é tirar aqui e colocar ali. Não está resolvendo nada. A situação ainda continua grave. Nós precisamos ter a capacidade, certo, de gerar em torno de 200, 300 mil empregos, 400 mil empregos por mês e fazer isso durante 2, 3 anos, para aí sim a gente chegar numa situação de pleno emprego, certo? Ou seja, aí a gente deixa de ter o desemprego como um problema. Hoje o desemprego é um problema social, é um problema para as finanças públicas, porque além deles não estarem pagando impostos, eles precisam muito da ajuda do Estado. É um problema terrível que acontece em nossa sociedade. Muita gente tendo que tirar o filho de uma escola particular e jogar na escola pública, cancelando um plano de saúde, tendo que se valer da saúde pública. Então, é um problema que piora a situação das finanças públicas também. Principalmente por quê? Porque o funcionário ele é demitido, logicamente, ele recebe faz o seu acerto lá com a empresa, mas aí acaba sobrando para o governo também, para o poder público, que vai ter que pagar durante tantos meses o seguro-desemprego. É dinheiro que está saindo dos cofres públicos. Essa situação que nós estamos enfrentando hoje é um círculo vicioso. Então, a economia para de crescer, certo? Diminuem os impostos, porque os impostos são gerados em cima, basicamente, grande parte deles em cima da produção. Os impostos diminuem, as pessoas perdem o emprego. Não pagam imposto? Não pagam imposto, ainda precisam mais da presença do Estado, que diminui o investimento. Então, é um círculo vicioso que vai comprometendo os períodos seguintes. Nós precisamos novamente recuperar aquele círculo virtuoso. A economia cresce, os impostos aumentam, as pessoas precisam menos do Estado, certo? E aí o Estado tem condições de investir mais e a economia cresce mais ainda e aí vira uma bola de neve para frente. A nossa bola de neve está rodando ao contrário, para trás. É um círculo vicioso em vez de ser um círculo virtuoso. Então, nós precisamos de virar esse jogo novamente, com muita seriedade, com muita responsabilidade e com menos populismo, com menos politicagem. E menos roubalheira. De preferência com menos roubalheira. Essa questão de roubalheira é uma questão de polícia. Professor, para a gente encerrar esse bloco, estamos aí com tantas incertezas. Dia 2 de agosto, agora parece que está previsto aí a votação da denúncia contra o presidente Temer. Temos tantos outros problemas que dá para ser resolvidos aí da Lava Jato. O empresariado brasileiro está com medo nesse exato momento de investimento. Do seu ponto de vista, existe ou já está aparecendo alguma luz no fim do túnel? Então vamos tentar falar uma coisa. Existem aquelas nações, aquelas sociedades inovadoras que saem na frente, criam soluções, estão sempre na vanguarda, né? Existe aquela sociedade, aquelas nações que
que talvez não estejam na vanguarda, né? Mas se valem de uma boa experiência e tentam copiar modelos exitosos e aplicar nas suas economias, nas suas empresas, né? E com isso também ter um resultado interessante lá na frente, né? Infelizmente, a gente percebe o seguinte: o Brasil não é o primeiro exemplo. Também não está se mostrando o segundo exemplo, de que está copiando o que as outras nações fazem. Porque a gente não precisa de fazer nada tão diferente, é só fazer o que as nações que dão certo estão fazendo, sempre fizeram. O brasileiro tem mania de copiar tudo, né? Copia, certo? Vamos tentar fazer o que os países, as nações desenvolvidas. Então, já que nós não fazemos como os primeiros, nem como os segundos, nós temos que, pelo menos, tentar fazer a partir de uma dor. A partir de uma dor, a partir de uma crise, a gente toma novas atitudes e aprender com a dor. Infelizmente, parece que o brasileiro está tendo que aprender com a dor. E nós vamos ter que aprendendo com a dor, buscar os nossos caminhos. Certamente existe luz no fim do túnel, certo? Existe uma saída para a economia brasileira, que vai demandar um esforço coletivo, vai demandar uma soma de esforços, vai demandar uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes. Nós somos um país viável, nós somos uma economia viável, certo? Eu acho que nós devemos ser otimistas em relação ao futuro, mas realistas. Nós estamos numa crise bastante profunda, bastante grave. Mas que nós temos, sim, nós temos condições. O Brasil não é uma economia em desenvolvimento. Existe uma coisa que eles falam o seguinte: diferente do que acontece num país como a Europa, um país como a Europa é considerado, um país europeu, é considerado uma economia madura. Se por um lado é bom, lá tem tudo, lá tem rodovias, tem ferrovias, tem habitação, tem saneamento, a população tem um nível de consumo bastante adequado, todo mundo consome aquilo que tem necessidade. Por outro lado, aqui no Brasil falta tudo, falta escolas, falta postos de saúde, falta rodovias, falta ferrovias, falta aeroportos, falta habitação, falta saneamento. Mas se falta, nós temos uma grande oportunidade de investir nisso tudo. Existe muita coisa para ser feita no Brasil, existe muita oportunidade. Então, o Brasil é visto no mundo inteiro ainda como um país de oportunidades, certo? Oportunidade de tudo acontecer. Então, se por um lado nós temos um copo vazio, nós temos a capacidade, a possibilidade de encher ele. Então, tudo está para acontecer. E o mundo já percebeu isso. O mundo que olha também muito a longo prazo, grandes empresas que investem a longo prazo, já perceberam isso. Não é à toa que de uma hora para outra não, ao longo desses últimos anos, o Brasil até a década de 80, nós tínhamos praticamente 3 montadoras de veículo, 4 se você for falar. Hoje nós temos mais de 20, 25, 27 montadores de veículo. Por que eles vieram para o Brasil? Porque eles têm uma visão de longo prazo, eles sabem que isso daqui tudo está para acontecer e pode acontecer. Então, o Brasil ainda é um país de oportunidades, as pessoas ainda consomem pouco. Então, nós não somos como um europeu que, quando ele tem vontade de tomar uma cerveja, comer uma bolacha, ele vai lá e come. Aqui as pessoas, infelizmente, ainda consomem menos do que gostariam. Se isso tem um lado ruim, existe um lado positivo, que existe possibilidade de tudo isso crescer. E nesse processo de crescimento, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades, certo? Gerar uma melhor distribuição de nossa renda, que é outro assunto importante para ser discutido no nosso país. Então, nós somos ainda um país de grandes oportunidades, coisa que não acontece lá fora. Agora, precisamos de ter amadurecimento nesse processo, juízo, e não se deixar levar por falsas promessas. Muita gente fala, que crise, isso e aquilo.
Eu tenho, inclusive eu faço questão de guardar mesas redondas, palestras que eu participei, que eu até ministrei há 5, 6 anos atrás no curso de economia, lá da faculdade, em que eu já não só eu, mas colegas, professores, nós já alertávamos para isso que iria acontecer na frente. Que tudo isso que foi feito, que nós estamos sofrendo hoje, foi fruto de atitudes mal tomadas de forma inadequada lá no passado. Então agora a conta chegou. Há 5, 6 anos atrás, sabe o que acontecia, Claré, quando a gente chegava num grupo de alunos para falar de economia brasileira, de traçar projeções para a economia brasileira? Sabe o que muitos dos nossos alunos até falavam? Lá vem os urubus. Quando estava todo mundo soltando foguete, todo mundo festejando, a economia eufórica, nós fazendo Copa do Mundo, Olimpíada, todo mundo indo para a Disney, todo mundo aquela maravilha, e a gente vinha falar, olha, lá na frente vai dar problema, nós éramos chamados de urubus. Lá vem os urubus traçar projeções para a economia brasileira. Está aí. Entendeu? Nós somos fruto de decisões equivocadas lá no passado. Nós temos como tomar decisões melhores? Temos. Certo? Nós temos. Agora, não podemos nos render a falsas ilusões. E não podemos nos deixar levar por falsas promessas. Porque gastar dinheiro é muito mais gostoso do que ganhar. Você quer ser popular? Até na sua família. Chega no final de semana e fala, vamos todo mundo para o shopping, vamos todo mundo fazer uma viagem, vamos gastar. Você não sabe como todo mundo vai sorrir para você. Agora chega na sua família, na sua empresa. Aqui todo mundo tem que trabalhar, porque senão ninguém vai comer. Vamos ter que fazer alguns cortes, vamos ter que fazer... Você vai ver como você vai ser mal visto. Então, você quer ser bem visto? Venda ilusões, venda fantasias. Nós até, na época, usávamos, nessas discussões, nós usávamos a fábula da formiga e da cigarra. Como que nós agimos lá atrás? Nós agimos como uma formiga ou como uma cigarra? Agora o inverno veio. E aí? Agora é hora de pagar a fatura. Entendeu? Mas o Brasil é muito grande, a sua população é muito boa, certo? Trabalhadora, nós somos um país viável, E isso que eu estou falando aqui se aplica tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal também, certo? A nossa cidade, nós também temos esses mesmos problemas, temos que tomar essas mesmas atitudes, temos que fazer essas mesmas escolhas. E quanto melhores forem nossas escolhas, melhor será o nosso futuro. Paulo Moraes, muito obrigado pela sua participação, acho que foi bastante esclarecedor. Te garanto, viu, professor Urubu, que se um dia eu chegar lá, você será meu ministro da Economia, viu? Obrigado pela presença, viu? Claré, eu que agradeço, e na realidade muita gente fala, puxa, muitas vezes, por que nenhum economista falou dessas atitudes, disso que tinha que ser feito? Não, a questão, volto a falar, a questão é política, ou seja, será que na época, como todo mundo estava fazendo festa, é a mesma coisa se chegar numa balada, está todo mundo se divertindo, todo mundo já bebeu álcool, falar para todo mundo o seguinte, olha, no meio da festa, olha pessoal, vamos para casa, porque amanhã vai ter uma ressaca muito grande. Você vai apanhar, Você vai... Então, todo mundo quer o quê? Que você chegue na festa o quê? Com mais um engradado de cerveja. Aí todo mundo vai se divertir, vai ser feliz. Então, ninguém quer estragar a festa. E nós estávamos numa grande festa, certo? Agora, é a ressaca. Como que é a ressaca no outro dia? Pelo amor de Deus. É difícil, mas a ressaca vai passar, certo? E nós vamos, se Deus quiser, certo? Com mais juízo, participarmos de outras festas com mais serenidade, com mais parcimônia. Exato.
E eu que agradeço, Clared, mais uma vez estar participando aqui do seu programa, falando para os ouvintes batataenses aqui, certo? E conte comigo aqui, vamos continuar discutindo, que eu acho que nesse processo de discussão, nós estamos contribuindo com o amadurecimento de toda a população, porque nós somos frutos de nossas escolhas. Vocês viram aí que nós tivemos aí a presença do professor Moraes. Logo mais hoje, às 18h30, você tem mais informações com Cidade na TV, com o Fernando Nunes. E o programa volta amanhã, depois do Fique Sabendo. Eu estarei aqui novamente e você poderá acompanhar a nossa entrevista que nós faremos com o professor Dr. José Carlos Garcia de Freitas, advogado criminalista. Vamos tratar aí principalmente sobre os últimos acontecimentos lá em Brasília, inclusive a condenação do ex-presidente Lula. Você é nosso convidado para estar aqui amanhã, logo depois do Fique Sabendo, acompanhando essa entrevista. No mais, uma boa tarde e continue aí ligado na programação da TV Brasil. Até lá.